Bora tá começando os nossos palpites para essa sexta-feira, galera. Uma sexta-feira que a gente tem bons e bastante jogos. Então não quero enrolar tanto com vocês, só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição. O nosso grupo totalmente gratuito, o link também tá na descrição, tá? Galera, começando aqui pela Superliga da China, jogo entre Changchun e Atai, que é o lanterna do campeonato chinês, contra o Shanghai Port. Na classificação, como eu falei, o time do Shanghai Port é o quarto colocado e o Changchun é o último colocado com 16 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 12 derrotas com apenas 8 pontos. Já o Shanghai tem 16 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Galera, para esse jogo que eu gosto, tá? O mercado de gols, esse jogo é muito puxado pro time do Shanghai, porque o Shanghai é um time muito over, né? É um time que aqui, ó, tem um ataque forte, né? Com 36 gols marcados, é um dos melhores ataques do campeonato, tá? E sofre uma quantidade maior de gols do que jogos, tá? Então é um time que sofre gols. Os últimos jogos entre elas, ó, a gente tem 2-0 pro Xangai, 4-3 pro Xangai, 5-2 pro Xangai, 2-0 Xangai, 3-0 Xangai, 4-0 Xangai, 4-1 Xangai. A gente vai ver uma vitória do Changchun lá em 2021, galera. Então faz muito tempo aí. E pra mim, o time do Shanghai Port é favorito, tá? É favorito, eu gosto dessa vitória, mas quem conseguir pegar, né? Esse jogo é cedo, né? 5h30 da manhã, galera. Então tem que pegar no pré-jogo, não tem jeito. Eu gosto dessa vitória do Shanghai Port, tá? Mesmo fora de casa, pra mim, vence esse jogo. Eu gosto também do jogo para gols, mas a odd tá baixa. A odd aqui 1.10, galera, uma odd muito baixa. Pode ser uma boa 2,5, porque a gente tem um grande ataque contra uma defesa ruim, que é a defesa do Changchun, que tomou 29 gols em 16 jogos, tá? Não é uma das piores defesas do campeonato, tá? Não é a pior defesa do campeonato, porque tem a defesa do Han, que tomou 30 gols. Mas galera, um time que a tendência é que tome bastante gols aqui nesse jogo, tá bom? Então pra mim 2,5 também cabe, tá pagando a mesma coisa que a vitória. Quem quiser buscar o 2,5 do que a vitória é melhor, né? Passa mais confiança, porque o Shanghai é um time over, o Changchun toma muitos gols, então eu prefiro 2,5, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui o Sarpsborg contra o time do Rosenborg, jogo 1h da tarde, campeonato norueguês, primeira divisão. O que eu gosto para esse jogo? Gols, galera. A gente tem um time aqui do Sarpsborg que vem de ambas marcam 6 e 7. E o time do Rosenborg, mais de um gol e meio nas últimas 9 partidas e menos de 2 gols e meio nas últimas 4 partidas. Então é um jogo que saiu 2 gols, mas não mais que 2 gols, tá? Para esse jogo, eu gosto desse over no e-mail, tá? Gosto desse over no e-mail, dá para completar um bilhete, mas de verdade é um jogo que eu gosto de buscar mais, tá? Eu gosto de buscar mais. Porque, galera, aqui ó, vamos ver a classificação rapidinho. O time do Rosenborg é o quarto colocado com 26 pontos. O time do Sarpsborg é o sexto colocado com 21 pontos. Então, o Sarpsborg precisa vencer para encostar no time do Rosenborg e até mesmo ultrapassar o Bodo Glimt, né? Mas o Bodo Glimt joga hoje. Estou gravando aqui na quarta-feira e o Bodo Glimt joga na quarta-feira, tá? Então, o Bodo Glimt vencendo, o Bodo Glimt vai a 26 pontos, empata com o Rosenborg ou até mesmo ultrapassa, né? Ele ultrapassa porque tem menos gols sofridos e mais gols marcados. Então, ultrapassa o Rosenborg e é o quarto colocado. Então são duas equipes que precisam vencer, tanto o Rosenborg para garantir a quarta colocação e quanto o time do Sarpsborg também para tentar ultrapassar o Bodo Glimt em caso de derrota hoje, tá? Então para mim, galera, é um jogo para gols, tá? É um jogo que eu gosto de gols. Eu não duvido que a gente tenha até esse ambas marcam aqui, tá? Não duvido. Confronto direto entre elas, ó. A gente tem um 6x4 para o Sarpsborg, 1x1, 4x1, 5x2, 3x0, 3x2, 1x1, 3x1, 1x0 e 2x1. A gente vai ter um 1x0, galera, lá em 2021. Então faz bastante tempo. Para mim, jogo para gols. Não duvido também que a gente tenha um jogo aí para 2,5 também, tá? Gosto de gols para esse jogo aqui. Próximo jogo, a gente tem aí o início do campeonato dinamarquês, a volta, né, do campeonato dinamarquês, Viborg contra o Copenhague, 2h da tarde, se eu não estou enganado, o Copenhague foi o grande campeão da temporada passada e agora é o seu jogo de estreia fora de casa. Galera, para mim, para esse jogo que eu gosto aqui, para mim o Copenhague não perde. Tá, eu gosto desse empate nulo do Copenhague, tá? Gosto desse empate nulo, mas eu vejo o jogo também para pelo menos 2 gols. O Copenhague sempre foi um time muito forte, um ataque muito forte, sempre teve ali na Champions League. O Viborg, galera, é um dos times bons ali da Dinamarca, mas não é de primeira prateleira, né? Primeira prateleira é Copenhague, Midtjylland, Randers, né? Se eu não estou enganado. São essas equipes que são aí as equipes mais fortes da Dinamarca, tá? Mas o Viborg briga ali também, tá? Mas pra mim, jogo também para 2 gols, como eu falei, e jogo também para buscar um empate nula do time do Copenhague, tá bom? Próximo e último jogo, Série B, galera, 7h da noite, jogo entre Atlético Goianiense e Criciúma. O que eu gosto para esse jogo aqui? Pra mim, primeiramente, o Atlético não perde, tá? Dentro de casa, pra mim, o Atlético Goianiense não perde.
São duas equipes que na tabela estão quase encostadas, né? O Atlético Goianiense é o 10º colocado, o Criciúma é o 13º colocado. O Atlético Goianiense está 2 pontos na frente do time do Criciúma. Se o Criciúma vence esse jogo, galera, ele vai 23, então ele ultrapassa o Atlético Goianiense. Muito importante essa vitória para o Criciúma. Por isso também que eu gosto do mercado de gols para esse jogo aqui, tá? Porque se o Criciúma, como eu falei, vence, ele ultrapassa o Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense com certeza quer vencer para subir mais. Eu nem mostrei aqui, deixa eu ver. Se ele vencer o Atlético Goianiense, ele vai a 25 pontos. Galera, dependente do resultado, ele vai lá para 6º colocado, tá? Então é muito importante também uma vitória aqui do Atlético Goianiense. Então para mim, um jogo para 2 gols também cabe, tá? Cabe um jogo para 2 gols para jogar. Até prefiro do que buscar algo a favor do Atlético Goianiense, porque aqui o Criciúma precisa dessa vitória, né? É muito importante vencer esse jogo e o Atlético Goianiense também. Então pode ser um jogo de desespero, a gente vê um jogo para 2 gols. O Criciúma vem aqui de jogo de mais de 1,5 na Chama 5, em ambas marcam sim na Chama 5. O Atlético Goianiense vem de menos de 3,5 na Chama em 9 partidas, tá? Mas se a gente for puxar aqui o Atlético Goianiense, ele tem um ataque que marca gol. Se a gente for ver pelo que é a Série B, ele marca mais gols que os jogos e sofre uma média de 1 gol por jogo, né? Então pra mim, galera, 2 gols nessa odd aqui é uma boa para esse jogo também, tá bom? Então é isso, galera, encerrando os palpites com vocês. Vamos pra cima dessa sexta-feira, pra cima desse final de semana, que seja um final de semana muito abençoado pra gente, que a gente possa gravar muita coisa. Não esquece, tá, de dar aquela força pra gente, deixando like, se inscrevendo no canal. E uma coisa que é muito difícil eu falar aqui pra vocês, o bilhete, a gente sempre deixa no final do vídeo. Então não assiste o vídeo só até aqui, assiste até o final pra você pegar o bilhete, beleza? Então, tamo junto, vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah.